Calma. A gente não vai falar de porradeiro, a gente não vai falar de briga em geral. A ideia é abordar as artes marciais como prática filosófica e prática de reflexão sobre a nossa vida e a nossa sociedade. Bom, aí então confundiu tudo, né? Porque esse negócio de filosofia, arte marcial... Parece que não casa, né? Não parece que não casa. Nada a ver. Na verdade tem a ver. E aí a gente pode começar a entender a filosofia das artes marciais pensando nas artes marciais não como fim, mas como caminho para alguma coisa. E aí, que coisa seria essa? A gente pode pensar na arte marcial como caminho para o nosso autodesenvolvimento. E aí você pode entender como desenvolvimento espiritual, como desenvolvimento de virtudes, mas fato é que as artes marciais nos trazem ferramentas para trabalhar todas as nossas facetas. Então, se você pensa em desenvolvimento mental, emocional, energético, físico, espiritual de maneira mais específica, tudo isso não só pode ser trabalhado nas artes marciais, como deve ser trabalhado. E a forma a gente vai conversando com você. Justamente, João, como você disse, né, existem muitas ferramentas que a arte marcial consegue nos proporcionar, né? Ferramentas que são bem práticas mesmo, né? Como você disse, naturalmente, se eu praticar uma arte marcial, não apenas uma arte marcial, muitas atividades físicas, mas também uma arte marcial como atividade física, a gente vai ter um condicionamento físico, a gente vai, né, não é que a gente vai ficar bombado, não é isso, mas a gente vai ter um condicionamento físico, a gente vai ter um físico mais saudável, a gente vai ter um energético mais bem trabalhado, a gente vai ter mais vitalidade, a gente vai ter mais disposição. Mas e a parte emocional e a parte mental? Se você já treinou arte marcial, talvez você entenda o que eu estou falando. Se você não treinou, eu vou tentar explicar para vocês. Fica a sugestão e eu vou tentar explicar para vocês. Primeiramente, quando você está numa arte marcial, quando você está numa situação de conflito, mesmo que seja um conflito controlado, né, dentro de uma academia, dentro de um dojo, a parte emocional é aquela que mais grita, né? Ela é aquela que mais grita, por quê? Porque você, mesmo estando competindo com o seu colega, mesmo estando competindo com o seu amigo, ou treinando sua amiga, você está exposto a muitas coisas, exposto a julgamentos, exposto a errar, exposto a se machucar, óbvio. Isso não é comum se a prática é bem feita, mas pode acontecer. Você está exposto a medos, você está exposto a inseguranças, você coloca tudo aquilo que você, na verdade, já tem dentro de você e que muitas vezes você nunca parou para perceber, tudo aquilo vem para fora. A arte marcial funciona como um grande espelho. Quando você toma o primeiro tapão na cara durante um treino, exato. Aí tem que se segurar para não chorar ou para avançar em cima da pessoa. Aí você descobre quem você é, né? Você fala assim, quem sou eu de verdade, né? Como eu reajo a isso? E essas coisas que a gente está falando, isso tudo é muito verdade. A arte marcial ela acaba funcionando como um grande espelho, ela acaba mostrando isso para você, né? E aí te dá a possibilidade de trabalhar essas coisas. A gente tem que entender que, quando a gente fala de arte marcial, estamos trabalhando com pelo menos dois conceitos. A própria palavra, né? Estamos trabalhando com dois conceitos. O conceito, primeiramente, de arte, e óbvio que eu não vou entrar aqui, porque isso daria um estudo inteiro sobre as implicações do que é uma arte, mas a gente pode entender, basicamente aqui, que a arte da arte marcial te ensina justamente, te capacita a se expressar de maneira única e verdadeira. E essa maneira não é distribuindo porrada para todo mundo, só para deixar isso bem claro. Não é assim. É se expressar. O Bruce Lee tinha essa frase muito interessante, né? Ele falava que a arte marcial dele era a arte de expressar-se a si mesmo de maneira verdadeira. E isso é uma coisa que a gente para pensar e fala, cara, faz todo sentido. Até porque, por ser uma arte, né, um pintor ele nunca vai ser igual a um outro pintor, uma pintura nunca vai ser igual a outra pintura, uma escultura nunca vai ser igual a outra escultura, um artista marcial nunca vai ser igual a um outro artista marcial. Eu posso te ensinar uma técnica, você vai imitar essa técnica, mas a técnica vai ser sua e ela vai ser feita com a sua parcela de subjetividade, com a sua expressão interna. Então, expressar-se a si mesmo é algo fundamental e é algo que hoje em dia a gente não sabe fazer tão bem assim, e você percebe isso na prática da arte marcial e em outras coisas na vida. Quando que nós conseguimos, diante de situações, principalmente diante de situações conflituosas, que normalmente exatamente, a porção marcial, que normalmente nos deixam mais desconfortável, quando que a gente consegue se expressar de forma genuína, sermos nós mesmos? A arte marcial ela vem nos ensinar a isso, a sermos nós mesmos no meio do conflito. E entra, como o Paulo disse, a parte marcial, que é ensinar a gente a saber lidar com conflitos.
Nós temos um vídeo recente falando justamente sobre conflitos. Não vou entrar aqui nesse caso, dá uma olhadinha para você entender melhor. Ele vai estar no destaque no final desse vídeo. Só para você, né, não ficar totalmente perdido, a gente vai falar que o conflito ele é parte natural da vida e ele vai acontecer. Conflito não é briga necessariamente, mesmo num ambiente harmônico haverá conflitos, porque se houverem duas pessoas, essas pessoas, por mais harmônicas que elas sejam, elas vão pensar de forma diferente. Se tiver uma só, também ela vai ter um conflito interno. Eu ia entrar nessa questão. Eu ia entrar nessa questão depois. Mas se você tem duas pessoas, você tem esse conflito de ideias, esse conflito de opiniões. E o conflito, na verdade, é justamente esse choque de forças opostas. Esse choque ele não precisa ser algo necessariamente agressivo, embora ele também possa ser. Mas a ideia é que a gente entenda que o conflito ele surge justamente para que a gente possa tirar um terceiro elemento dali. Ou seja, são duas forças conflitantes, são duas forças se opondo, mas que ao mesmo tempo elas buscam uma harmonização. A arte marcial, ela nos ensina a buscar solucionar conflitos, aprendendo a nos harmonizar, não só com o meio, não só com os outros, mas como o Paulo bem disse, também conosco, já que os maiores conflitos que a gente vai enfrentar na nossa vida são nossos e os externos são apenas reflexos dos nossos internos. E não adianta nada depois no banheiro você ficar pensando sobre respostas que você poderia ter dado se você não treinou para isso. As artes marciais vão trazer essa questão também da prática. Você praticar artes marciais, você participar de grupos de estudos, você fazer terapia, aproveite e dá uma olhada em catarse.me/Pedra de Afiar para conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto. Se inscreve também logo no canal para ter mais ferramentas para você ter essa prática interna em você. Mas você pegar essas questões não significa que você vai sair procurando conflito constantemente. Mas é que você vai treinar, você vai num ambiente controlado aprender a arte desse conflito, você vai aprender como você vai se colocar ali e quando a situação acontecer, eu te digo, ela vai acontecer interna ou externamente, você vai se colocar da melhor maneira possível. Como? Como você é de verdade, né? A sua porção arte ali. Só que para isso você precisa se lapidar. Por quê? Porque senão eu vou acabar me machucando. Da mesma forma que numa arte marcial a gente aprende a socar, através das reflexões internas e das práticas desses grupos de estudo de uma terapia, você vai começar a aprender a se expressar da melhor maneira possível. E você vai buscar sempre fazer isso para resolver um conflito. Não para explodi-lo de vez, mas para colocá-lo ali da melhor maneira possível que aquela conjuntura permite. E assim você vai apaziguar aquela situação e, ao apaziguar, você naturalmente vai abrir espaço para que uma nova coisa manifeste-se ali. Se existe uma gritaria com muita gente falando alto, você fala um pouco mais alto e se recolhe. E ao se recolher, você vai gerar um vácuo de energia que vai fazer com que todo mundo volte a sua atenção para você. E você trouxe o silêncio através dessa expansão Yang, você trouxe o Yin para todo aquele conflito. A mesma coisa na nossa vida interna. Só um adendo no que você falou, Paulo, a questão da gente justamente treinar, né, para a vida, né, treinar a técnica. Porque quando eu treino a técnica, né, eu consigo evitar que dentro do conflito eu me machuque. Não que eu não vai me ferir. E aí você começa a entender como, mais uma vez, como a arte marcial nos ensina a viver. Na vida a gente sempre pode se machucar e a gente tem que aprender a isso. Aprender a estar aberto a isso, aceitar que a gente pode se machucar. Mas quando a gente treina, a gente não apenas consegue evitar que a gente se machuque, mas, pasmem, treinar também pode fazer com que você consiga evitar que o seu adversário se machuque. Ah, mas a ideia não é machucá-lo? Não necessariamente. Se você treina muito bem, se você domina muito bem as suas técnicas, muitas das vezes você consegue dominar o adversário sem ter que machucá-lo. Aquele que mais machuca, que mais se machuca, é aquele que não treinou direito, é aquele que não domina bem aquilo que ele faz. E aí, isso faz muita referência, né? Está muito associado ao que a gente falou da resolução do conflito. A gente está buscando a resolução para que as duas partes se apaziguem, para que as duas partes saiam ganhando daquilo que a gente vai construir. A ideia é justamente que ninguém saia machucado. A ideia é que eu chegue para resolver um problema com alguém e
que eu não grite com aquela pessoa para que ela saia ferida, mas que a gente consiga, através de uma conversa civilizada, construir algo tranquilo para os dois e que a gente saia bem daquilo ali. Mesmo que nessa conversa civilizada, às vezes você tem que levantar a voz para chamar a atenção e depois voltar ao normal. São coisas diferentes e difíceis de perceber. Sim. Né? Assim, gritar é diferente de levantar a voz. Falar de maneira assertiva é diferente de só esbravejar. Isso são coisas que a gente precisa pensar cada vez mais. E aí tem outro aspecto que eu acho muito interessante. A gente poderia falar de milhões de virtudes que a arte marcial te ajuda a adquirir, mas tem 3 que para mim são bem importantes. As 2 primeiras são honra e respeito, e qualquer lugar sério de prática de arte marcial vai te ensinar isso desde cedo, desde a maneira de se portar no dojo, ou enfim, no lugar onde você faz a prática, até a forma como você lida com os outros, com frustração, com uma série de coisas. E tem uma terceira que para mim é fundamental na vida, que é a disciplina. Então, a gente treina incessantemente, não apenas porque a gente está ali treinando, não apenas porque a gente quer fazer mais bonito, mas porque a gente quer que aquela expressão do nosso golpe, ou aquela expressão daquelas formas físicas, sejam a expressão de quem nós somos, da nossa essência. Então a gente treina incessantemente para atingir o que algumas culturas vão chamar de areté, de kung fu, ou seja, a máxima expressão daquilo que nós realmente somos. E isso traz um outro aspecto, eu preciso me conhecer primeiro, saber quem eu sou em essência, para através da disciplina, através do treino constante de uma vida, conseguir manifestar isso dentro das artes marciais, mas principalmente na vida. Conseguir fazer com que essa essência de fato se manifeste no mundo, se manifeste em relação com as pessoas, se manifeste em tudo que a gente faz. Como você disse no início, João, a arte marcial é um caminho de vida, né? E como caminho de vida, ela precisa ser um caminho para a vida. Você falou, né, do respeito quando você está no dojo. O artista marcial, ele entende que o dojo é o lugar do caminho, é o lugar da prática. Mas se a arte marcial é uma arte que te ensina a lidar com conflito e a vida é conflituosa, o dojo é todo lugar. Ele é a vida, ou seja, você tem que... A mesma cortesia com a qual você age dentro de um dojo é a cortesia com a qual você tem que agir na sua vida como um todo. A mesma cortesia que você age com o seu adversário é a cortesia que você tem que agir na sua vida com os seus colegas de trabalho, com os seus familiares, com todos eles, entendeu? E com você também, né? E com você também. E um outro aspecto também que você falou que eu gostei bastante, né? Eu, dentro da minha trajetória marcial, eu conheci algumas pessoas que tinham muita dificuldade de saber se colocar. Não porque elas brigavam muito, mas porque elas tinham muita dificuldade de conseguir levantar uma voz, elas tinham muita dificuldade de conseguir ser rude, entre aspas, de agredir também, entre aspas, alguém, de conseguir ser taxativa. E através das artes marciais, elas conseguiram desenvolver isso. Por quê? Porque justamente a arte marcial ela não desenvolve a sua agressividade. E se a sua academia desenvolve a sua agressividade, talvez o problema seja da sua academia e não da arte marcial, entendeu? Que isso acontece bastante, infelizmente é comum. Não porque a arte marcial não desenvolve a sua agressividade, pelo contrário. Ela te ensina a saber lidar com ela, a saber usar ela, a saber colocá-la da melhor forma possível. O artista marcial ele é assertivo, o guerreiro ele é assertivo. Ele é aquele cara que vai saber, dentro da situação conflituosa, como que ele vai agir, por onde ele vai entrar, se ele deve entrar naquele momento ou não. Ele vai saber se colocar da forma justa, como o João disse. Ele não vai ser excessivo, ele não vai fazer nem menos e nem mais do que ele deveria fazer. E aí entra resgatando uma coisa que o João disse sobre as virtudes, que é a questão da honra, que ela é muito mal interpretada pela população como um todo. Honra não é uma imagem que você projeta nos outros e você acha, porque ninguém pode falar mal de mim ou algo assim. A honra é você saber o que você é, e as artes marciais vão te buscar essas coisas. Então se tem alguém falando, porque você é feio, bobo, cara de melão, se você não tem problema nenhum a pessoa falar aquilo. Mas se você é, também não tem. Cabe você pensar se aquilo é ruim, você se transformar através disso. Você entender que você deve se expressar como você é. Então é uma jornada de autoconhecimento para saber que lugar você vai se colocar no mundo. Cada um de nós aqui se expressa da sua maneira. É por isso que o programa é gravado com 3 pessoas e não com uma só. Porque cada um vai se expressar de um jeito que vai conversar melhor com determinadas pessoas. Tem gente que vai preferir o Patrick falando, tem gente que vai preferir o João falando, tem gente que vai me preferir falando.
falando. Tem gente que não vai gostar simplesmente, mas continua aqui, aproveita e se inscreve no canal também. E se não gostou desse vídeo, compartilha com as pessoas que você não gosta, para elas desgostarem também. E você vai percebendo essas coisas de acordo com o seu jeito, a sua forma de se expressar. A ideia de você desenvolver a honra é justamente essa, é você entender o que eu sou de fato e não aquilo que eu estou, e buscar se comportar de maneira com aquilo que você é. Ah, mas dá trabalho. Sim, aí vem disciplina, disciplina, disciplina. Treino, treino, treino. Esse trabalho é um conflito interno que a gente tem. É vencer esse conflito, é vencer essa inércia no nosso dia a dia e na nossa vida como um todo. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.